Por enquanto, é. Juventude. Tá escuro aqui. Tá, não. Olha pra mim, por favor, aí. E aqui tá beleza. Tá, vamos lá então. Vinícius, o jovem de hoje, ele se interessa por política, por política pública, para uma cidade melhor? Sim, se interessa. Apesar de muitas pessoas dizerem que não, eu acho que nós estamos vivendo um momento que as juventudes estão se interessando cada vez mais pela política. Muitas das vezes não pelos espaços tradicionais da política, né? As eleições, a disputa política, como ela se dá. Mas de outras formas, quando a juventude ocupa os espaços para debater, para trazer sua arte, para se manifestar, ela também está fazendo política. E o político está ouvindo essa juventude? Esse é um desafio, né? A gente precisa fazer a sociedade entender que a juventude é protagonista. Muitas das vezes a juventude é vista de forma pejorativa, então não se dá ouvidos. E quando o jovem também ocupa o espaço político, ele tem dificuldade de ser ouvido. Quando um jovem eleito, por exemplo, a luta dele nos espaços onde ele está é muito maior para que ele seja reconhecido. Então é um desafio a sociedade entender. Mas é um papel nosso também de ocupar e exigir que nós sejamos ouvidos. Essa divisão hoje do país é de direita e esquerda, essa polarização, ela contribui para esse debate da juventude se engajar mais na política? Eu acho que o debate ele é muito importante entre as ideias diferentes. O problema é que nós não estamos vivendo o debate, a gente está vivendo um momento muito complicado. Nós estamos vivendo um extremismo muito grande e que tem dificultado o país de maneira geral. Mas eu não vejo as posições diferentes como algo ruim. Eu acho que é importante a gente pensar a política como ideias diferentes, com posições diferentes, e a partir daí a gente buscar alguns consensos possíveis, né? E há uma luz no fim do túnel em relação ao Brasil de hoje? Sempre há. Eu acho que a gente precisa entender que as grandes transformações elas vêm da população, da sociedade organizada, né? A gente precisa compreender a política como um espaço para a sociedade agir em conjunto. Então a gente precisa ocupar, participar, nos manifestarmos. No Brasil atualmente há grandes questões que nós não podemos fechar os olhos. Eu acho que sempre é possível. Às vezes a gente desanima, acha que nada tem jeito, mas tem sim. É só a gente olhar a história e perceber quantas conquistas vieram da ação da sociedade. Vou dar um exemplo rápido aqui, o SUS. A gente critica tanto, mas quantas conquistas? E o SUS, ele não é uma política de governo, ele é uma política de Estado. A gente tem que lutar por políticas que sejam de Estado e não de governo. Conquistas da sociedade. Assim é o SUS. Ninguém lembra que presidente que fez, quem pensou, porque foi uma ação da sociedade. E a gente precisa lutar por mais melhorias e por mais garantias de políticas públicas. E o que o jovem pode fazer na sociedade como essa interação, esse envolvimento com a política pública? Olha, um dos instrumentos que a gente tem defendido muito, eu faço parte do Conselho Estadual de Juventude, é a criação de conselhos. E o Conselho Municipal de Juventude é um primeiro passo para que a gente tenha um lugar institucionalizado para os jovens debaterem as políticas. Então nesse conselho, a juventude da cidade organizada, o representante do movimento hip hop, movimento dos estudantes, representante de partidos políticos, representantes de movimentos culturais, eles podem discutir o que a nossa cidade está precisando fazer com relação à juventude. E assim pautar os governos, porque às vezes os gestores públicos não sabem quais são os anseios da juventude. Às vezes até fazem alguma coisa, mas não é o que a juventude está precisando. E o conselho é um espaço, é um instrumento para a gente garantir isso.